Com alegria, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial. Eu quero manifestar a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de, pela primeira vez, estar aqui junto dos irmãos e nesta noite tão especial de terça-feira, estarmos juntos no propósito de adorar ao Senhor e também cercarmos a sua mesa para então ouvirmos a sua palavra, ouvirmos a sua voz. Eu quero também, com muita sinceridade, honrar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Nino, que é o presidente deste ministério, a quem eu respeito, admiro. A minha oração é para que Deus siga o abençoando de uma forma muito especial. De forma, honrar a Deus pela vida do pastor Bruno. Revê-lo é sempre muito bom, ainda que tenha um bom tempo que nós não temos a oportunidade de estarmos juntos, mas o Senhor tem preparado este especial. Ele estava me dizendo que está aqui há 8 meses e a minha oração é para que Deus, assim como tem confirmado o trabalho de suas mãos em outras ocasiões, que Ele siga confirmando o seu trabalho e de sua família e daqueles que o auxiliam aqui neste lugar. Muito obrigado pelo honroso convite para estar com os meus queridos irmãos aqui nesta oportunidade. Deus tem feito descer uma palavra ao meu coração e eu quero, pelo menos, tentar seguir a direção que Deus tem me dado para esta oportunidade. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta importante carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam na grande e importante cidade de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você encontrar esta importante carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 5. Glória a Deus. E quando você encontrar o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, identifique aí, por favor, o versículo 23, porque nós leremos este verso e encerraremos a leitura do verso de número 24. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E só os que podem digam amém. Amém. Obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero acreditar que nós estamos diante de um texto que nos é, se não todo conhecido, mas ele nos é pelo menos
relativamente conhecido, se não todo esse texto, pelo menos uma parte do que nós lemos. E eu arriscaria até dizer que a parte mais é o que nós lemos no verso 24, em que Paulo diz: fiel é o que o chama, o qual também o fará. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com os irmãos, se queremos pelo menos tentar entender o que o apóstolo Paulo, ele tinha em mente e no coração, quando, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve estas palavras, o que é que Paulo ele tem em mente? Quais são os objetivos de Paulo? O que é que Paulo ele pensa sobre santificação? O que é que Paulo quer dizer com espírito, alma e corpo? Se nós queremos pelo menos entender os objetivos e os propósitos de Paulo com estas palavras, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E sem dúvida alguma, o primeiro passo nessa direção é olharmos não só para o texto lido, é olharmos não só para o capítulo, e por incrível que pareça, é olharmos não só para esta carta, mas ainda que de forma rápida, meus irmãos, nos lembrarmos um pouco a respeito da origem, ou melhor dizendo, da implantação desta igreja nesta cidade. Quando nós lemos, por exemplo, o que está escrito em Atos capítulo 17, nós encontramos a história da fundação desta igreja em Tessalônica. Paulo ele chega na cidade de Tessalônica e, como de costume, onde tinha uma sinagoga, Paulo se dirigiu para a sinagoga dessa cidade. E o texto nos informa que por 3 sábados consecutivos, Paulo ele pregou o evangelho naquela cidade. Em resultado à pregação de Paulo naquela cidade, o texto nos informa que um número considerável de pessoas se converteu ao evangelho. Em virtude deste número expressivo de convertidos, Paulo ele enfrentou uma grande perseguição. Essa perseguição ela foi que Paulo ele se viu forçado, obrigado a deixar a cidade de Tessalônica. Paulo então deixa esta cidade e ele se dirige à cidade de Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, ele continua pregando o evangelho. Ali também, em resultado da pregação fiel do evangelho pelo apóstolo Paulo, um número considerável de pessoas também se converteu. Paulo, mais uma vez, enfrentou uma outra perseguição, tão terrível como em Tessalônica, que Paulo se viu obrigado a também fugir da cidade de Bereia. É quando então Paulo, ele se dirige à grande cidade de Atenas. Quando Paulo está em Atenas, Paulo está preocupado com o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos novos convertidos que ele havia deixado em Tessalônica. É quando Paulo, então, movido por esta preocupação, ele manda chamar seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, para que viesse estar com ele. Quando Timóteo chega, Paulo o envia a Tessalônica, e com uma missão dividida em 2 partes. A primeira, Timóteo deveria chegar em Tessalônica e cuidar daqueles irmãos. Em segundo lugar, Timóteo deveria colher algumas informações a respeito da fé daqueles irmãos. Timóteo então viaja para Tessalônica, começa a trabalhar entre aqueles irmãos e depois de um tempo envia então notícias e informações a respeito do desenvolvimento da fé dos irmãos novos convertidos em Tessalônica. Quando Paulo recebe essas informações, como uma espécie de pai que está feliz e satisfeito com o crescimento dos seus filhos,
Paulo recebe essas informações, e embora esta igreja em Tessalônica fosse formada predominantemente de novos convertidos, mas esta igreja, primeiro, ela continuava crescendo; segundo, ela continuava generosa; terceiro, ela continuava firme na fé; e em quarto lugar, ela permanecia firme nas doutrinas cristãs que Paulo havia os ensinado. Paulo recebe essas informações, e agora então, em resposta a essas informações, Paulo escreve uma carta. Esta carta que nós lemos é uma resposta, é uma reação positiva de Paulo diante dessas informações. Eu não posso, por exemplo, ler esse texto sem ter em mente o caráter desta carta. Esta carta é uma resposta, é uma reação, é uma manifestação do apóstolo Paulo diante destas informações positivas a respeito daqueles irmãos. É por isso que quando você lê esta carta, você percebe que Paulo, ele tem alguns objetivos muito claros. Por exemplo, primeiro, Paulo escreve essa carta para elogiar esses irmãos. Em segundo lugar, Paulo escreve essa carta para fortalecer ainda mais a fé desses irmãos. Em terceiro lugar, Paulo escreve esta carta para preparar esses irmãos para futuras batalhas que eles ainda haveriam de enfrentar. Em quarto lugar, Paulo escreve essa carta, e aqui eu chamo a sua atenção, Paulo escreve essa carta para orientar, para ensinar esses irmãos novos convertidos a respeito do comportamento que o cristão deve ter no seu ambiente de trabalho. É claro que quando Paulo ele fala sobre comportamento no ambiente de trabalho, Paulo ele tem em mente também o aspecto moral, mas não é só o aspecto moral. Quando Paulo ensina esses irmãos a respeito de como nós cristãos devemos nos comportar no ambiente de trabalho, Paulo vai além do sentido moral. Paulo está falando também no sentido de que nós precisamos entender que culto vai além do que está acontecendo aqui agora. Para Paulo, por exemplo, culto não é só a liturgia no templo, não. Para Paulo, tudo que envolve a vida de um cristão é uma forma de culto. Aleluia. Então, para Paulo, até no exercício da profissão, no executar da profissão, o crente ele tem que ter a noção de que aquilo que ele está fazendo no seu serviço deve ser feito como sendo para a glória de Deus. Lembra quando Paulo, em outra ocasião, ele diz claramente: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, para Paulo, o culto, ele não é o que acontece aqui, não. Para Paulo, a vida do cristão, ela deve ser um culto constante de adoração. Paulo, ele continua escrevendo esta carta, e ele também trata de aspectos escatológicos. Apenas lembrando que por escatologia nós queremos dizer que Paulo está ensinando esses irmãos e esclarecendo algumas dúvidas a respeito da vinda do Senhor. Quando Paulo está para encerrar esta carta, quando Paulo está para concluir esta carta, Paulo ele então vai tratar a respeito de alguns assuntos centrais à fé cristã. Por exemplo, Paulo ele fala no capítulo 5 desta carta, que é a conclusão da mesma. Primeiro, dentre outras coisas, é claro, Paulo fala sobre a importância de sermos gratos, quando ele diz: em tudo dai graças. Paulo também, ele fala sobre a necessidade de orarmos em todo o tempo, quando ele diz: orai sem cessar. Ainda nesse capítulo, Paulo fala sobre o perigo de extinguirmos
o Espírito Santo do culto. Paulo também fala sobre a importância da profecia no culto. E agora, quando Paulo está para concluir esta carta, eu diria mais, para você que está bem atento aqui, eu diria mais, quando Paulo está para coroar, encerrar esta carta, Paulo, é claro, que inspirado pelo Espírito Santo, ele então opta por selar, concluir, coroar esta carta, falando sobre um aspecto central da doutrina cristã, isto é, ele fala sobre a santificação. É verdade que já no capítulo 4 dessa carta, Paulo já havia falado sobre a santificação, mas agora ele encerra esta carta, ele sela esta carta, tratando novamente e demonstrando a seriedade do assunto da santificação. Eu fico impressionado, obreiros, e me dirijo aos senhores com respeito, é claro, como que Paulo, ele era um homem capaz de, em tão poucas palavras, dizer tantas verdades. Eu, por exemplo, conheço pessoas que falam muito e dizem pouco. Paulo era o contrário. Paulo falava pouco, mas dizia muito. Ou seja, em apenas um verso, no verso 23, Paulo ele explica todo o envolvimento da santificação. Observe, só no verso 23 que nós lemos, Paulo ele fala primeiro sobre a natureza da santificação. Segundo, ele fala do alcance da santificação. E em terceiro e último lugar, ele fala sobre a dinâmica da santificação. Ou seja, em primeiro lugar, Paulo ele fala de onde procede a santificação. Depois, Paulo ele fala até onde a santificação é operada em nós. E finalmente, ele nos mostra como a santificação é operada em nós. Então, primeiro, para você que está atento, primeiro, Paulo ele fala quem santifica. Depois, ele fala até onde somos santificados. E depois, ele fala como nós somos santificados. Olha como Paulo, ele abre o verso 23. Ele abre dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique. Observe então que Paulo ele abre a sua exposição sobre a doutrina da santificação, deixando claro que a santificação ela não procede do homem, não, ela procede de Deus. Esse proceder de Deus é mais profundo do que nós possamos imaginar. O que Paulo está dizendo aqui é que a santificação ela não é uma ideia de homem, ela não é um projeto humano para a igreja, não. Paulo está deixando claro que a santificação ela é uma ideia de Deus para a igreja. Paulo está afirmando que a santificação é um projeto divino para um povo específico na terra. Ou seja, Paulo deixa claro que por mais que um líder da igreja queira que a igreja seja santa, todavia a santificação não é projeto humano, é um projeto divino para a sua igreja. Por exemplo, no capítulo anterior, esse capítulo que nós lemos, no verso de número 8, Paulo tratando sobre a santificação mesmo, ele diz: quem rejeita estas coisas, que coisas? Ele está falando da santificação. Ele diz: quem rejeita a santificação, não rejeita o homem. Sabe qual é a ideia de Paulo aqui? É, quem rejeita a santificação, não rejeita quem prega sobre ela, e não rejeita quem ensina sobre ela. Mas Paulo diz que quem rejeita estas coisas, rejeita ao
próprio Deus. Então, quando alguém prega ou quando alguém ensina sobre santificação e alguém rejeita no coração, você ou quem quer que seja, não está rejeitando a quem está pregando, está rejeitando ao próprio Deus. Por quê? Porque a santificação, ela procede de Deus, ela nasce em Deus, ela é uma ideia de Deus para a sua igreja. Paulo também deixa uma outra coisa clara, que nós, atente, preste atenção, para você não me interpretar mal. Paulo deixa claro que nós não temos condições, atente para isso, não temos condições em nós mesmos para nos santificar. Olha o que Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique. Paulo não está dizendo que o Deus de paz lhes dê graça para vocês se santificarem. Não. Paulo está dizendo que quem santifica o homem é Deus. Ou seja, vou tentar explicar isso aqui. Eu não tenho condições de me auto-santificar. E eu digo por quê? Porque eu gero segundo a minha espécie. E por mais crente que eu possa ser, ou por mais santo que eu possa estar hoje, sempre haverá em mim alguma área que ainda precisa ser purificada. Quer ver que isso é verdade? O próprio Deus no Antigo Testamento, através de Isaías, ele diz para Israel, olha o que Deus diz para Israel: o seu melhor ato de justiça perante mim é como trapo de imundícia. Você tem noção do que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim para Israel: aquilo que você tem de melhor, sabe? Aquela área que você quase faz um culto, porque você é perfeito naquela área, e ninguém tem nada para falar de você. Então, o que você tem de melhor, Deus está dizendo para Israel: perto de mim se torna como trapo de imundícia. As irmãs me permitam aqui, por favor, para eu falar respeitosamente. Sabe o que é trapo de imundícia ali? É o que hoje é o absorvente para a mulher no seu período menstrual. Olha o que Deus está dizendo: o que você tem de melhor, Elias, perto de mim é como absorvente no período da regra menstrual da mulher. O que Deus está dizendo é: o que você tem de melhor perto de mim, eu sou tão santo e você é tão impuro, que o que você tem de melhor perto de mim se torna pior. Quer ver que isso é verdade? Qual é a parte do corpo humano que o profeta usa para profetizar? Os lábios. Então, no corpo de um profeta, a parte mais pura é a boca. Quando Isaías vê o Senhor, em Isaías 6, qual é a parte mais impura que ele sente? Os lábios. Por quê? Porque perto de Deus, o que eu tenho de melhor se torna o pior. Porque santo mesmo é Ele. Então, eu não tenho condições de me auto-santificar. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar da fonte santificadora. E como é que eu me aproximo? Orando, lendo, mas não é que isso vai me santificar. Não, isso me aproxima da fonte que me santifica. E quanto mais perto dela eu estiver, mais essa fonte vai me santificando para a glória de Deus. Quem deseja se aproximar ainda mais dessa fonte, adore ao Senhor aqui nessa noite. Falando sobre a natureza da santificação. Mas não só isso. Paulo, ele também nos fala sobre a abrangência da santificação, quando ele usa algumas palavras que são semelhantes uma a outra. Quando ele fala: mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, ou espírito, alma e corpo sejam, olha agora de novo, plenamente conservados, irrepreensíveis. Olha só, tudo, todo, plenamente irrepreensível.
a ideia central é que, primeiro, Paulo fala da natureza da santificação, de onde procede, quem opera, e agora ele está falando até onde é operado. A ideia de Paulo é que a santificação, quando verdadeiramente operada em mim, ela não toca só uma área da minha vida, não, ela toca todas as áreas da minha vida. Não existe santificação parcial, não, existe uma santificação total. Não é que quando Deus te santifica, você se torna perfeito, não. A ideia de totalidade, presta atenção nisso, a ideia de totalidade é que quando a santificação começa, ela começa a tocar todas as áreas da sua vida. E não só espiritual, não. Você começa a mudar em todas as áreas. Não é que você se torna perfeito da noite para o dia, não. Mas todas as áreas da sua vida começam a ser tocadas pela obra da santificação. Mas aí Paulo, que já falou sobre natureza, abrangência, ou até onde. E aí essa parte eu acho linda, porque agora Paulo nos fala sobre a dinâmica da santificação, ou seja, como isso é operado em nós. E eu acho significativo que Paulo começa dizendo: espírito, alma e corpo. Você pode dizer isso, diga: espírito, alma, corpo. Vamos mudar um pouquinho agora, diga: primeiro no espírito, depois na alma, e finalmente no corpo. Olha isso. Olha a sequência do que Paulo fala. Paulo não fala corpo, alma e espírito, não. Nem alma, corpo e espírito, não. Paulo começa pelo espírito, passa pela alma e termina no corpo. Meu Deus! Observe que Paulo não começa falando de algo que é de fora para dentro. Aleluia. Mas ele começa que é algo de dentro para fora. Aleluia. Ou seja, Paulo está dizendo que a santificação, ela começa a ser operada numa dimensão que nós não vemos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso, nunca subestime quem está do seu lado. Aleluia. Não meça uma pessoa por aquilo que você está vendo agora. Aleluia. Porque você não tem noção do que Deus pode estar fazendo nela agora. Eu não sei. E observe, Paulo, ele começa dizendo: é no espírito. Aleluia. Na alma. Glória a Deus. Você não pode perder isso aqui. E depois do corpo. Agora, a pergunta é: o que é santificação no espírito? O que é santificação na alma? Glória a Deus. E o que é santificação no corpo? Quando Paulo diz santificação no espírito, a primeira coisa que você tem que pensar é: lembra quando Paulo mesmo diz que quem é o homem para conhecer o seu próprio espírito? Quem é que tem acesso ao espírito do homem, senão o Espírito de Deus? Olha isso. A santificação começa em uma área em mim que nem eu sei que começou. É difícil compreender. Eu também acho. Mas Paulo diz que a santificação começa no Espírito. Se começa no Espírito, e só o Espírito Santo tem acesso ao Espírito, nem eu tenho, então a santificação começa em mim quando nem eu sei que começou. Mas o que é isso? Paulo explica. Lembra quando Paulo diz em Efésios que antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos mortos.
morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a morte do espírito. Que morte é essa? É a separação do homem para com Deus. Lembra quando Jesus ele disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que negócio é esse? De morto sepultar morto. O que Jesus está dizendo ali é: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Porque o homem sem Deus, ele é considerado morto no espírito. Observe então. Aí em Romanos, Paulo diz que o primeiro Adão, quem é o primeiro Adão? O esposo da Eva. Ele foi feito alma vivente. Você pode dizer isso, diga, foi feito. Foi feito. Então, o primeiro Adão foi feito. E feito o quê? Alma vivente. Aí Paulo diz: já o segundo Adão, quem é o segundo Adão? Jesus. Ele é. Olha a diferença. O primeiro foi feito. O segundo ele é. Olha a diferença. O primeiro foi feito, ele não era. E ele foi feito. Já o segundo, ele não foi feito. Ele é. Porque ele sempre foi. Então o primeiro foi feito o quê? Alma vivente. E o segundo, ele é espírito vivificante. Olha isso, isso aqui não. Aleluia. O primeiro recebe vida. O segundo, que é Cristo, ele dá a vida. Ele gera a vida. É por isso que aí Paulo diz que quando Cristo nos encontrou, nós estávamos mortos e ele nos vivificou. Onde é que nós estávamos mortos? No Espírito. E quando Cristo nos encontrou, ele injetou vida em nós. E ali começou a obra da santificação em nós. Quem já recebeu essa vida, para adorar a Deus aqui. Primeiro, no Espírito. Mas aí Paulo diz que depois do Espírito, a santificação é aonde? Vai na conta de quem acertou aí, vai lá. Onde é? Primeiro no Espírito, depois na alma. O que é santificação na alma? Para nós tentarmos descobrir isso, nós temos que compreender o que é que Paulo pensa sobre a alma. Para Paulo, alma aqui é a sede dos desejos. Não tem a igreja sede lá em Campo do Jordão, de onde se passa todas as diretrizes? É isso ou não é? Então, a ideia de Paulo é isso, que a alma é a sede das vontades, é de onde se parte os nossos desejos, os nossos impulsos, porque o corpo faz o que a alma deseja. Olha para cá. A alma é a sede dos ideais, é a base das emoções, é o que faz o nosso coração bater mais forte. Agora observe que antes de Paulo falar do corpo, que é onde se faz o que a alma deseja, ele fala da alma. Presta atenção nisso. Por quê? Porque a verdadeira santificação, ela não muda primeiro o que eu faço, ela muda primeiro o que eu quero. Aleluia. 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 Porque tem gente que não faz, mas quer fazer. Senhor. Tem gente que não vai, mas quer ir. Meu Deus. Tem gente que não olha, mas está louco para olhar. É por isso que de vez em quando incorre no mesmo erro. Porque
Porque não é santificação, é apenas tentativa de mudança do que se faz, mas por dentro o desejo ainda é o mesmo. Então perceba que a santificação primeiro começa onde ninguém vê, nem eu. Depois a santificação toca naquilo que eu sinto, para depois tocar naquilo que eu faço. Aleluia! Então quanto mais santo você for, menos você desejará as coisas desta vida. Meu Deus! E mais desejará as coisas que glorificam a Deus. Glória a Deus! Eu quero parabenizar essa igreja pela atenção à palavra, mas triplique a sua atenção, senão você não vai entender bem. Por exemplo, aquele texto de Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, vamos para cá, está diante de mim todo dia. Cá entre nós, nesse ambiente, presta atenção aqui, nesse ambiente tão familiar, segredo nosso, cá entre nós, você que está atento, é claro, cá entre nós geralmente interpretamos esta passagem de Paulo de forma negativa. Miserável homem que sou, o bem que eu quero, não faço, o que eu não quero, eu faço. A gente olha para ela de forma negativa, mas ela não é negativa. Eu vou te provar que não. Pense comigo. Imagine, hipoteticamente, claro, é uma hipótese, de sexta para sábado, 3 horas da manhã, um crente entra para evangelizar num lugar onde se chama de balada. Tem lá 100 jovens universitários. Chega o crente e diz assim: o que vocês estão fazendo aqui é pecado. De duas uma, ou vão rir desse crente, ou vão bater nele. Presta atenção aqui, porque se você conversar com um pecador lá fora e disser para ele assim: ó, isso é pecado, sabe o que ele vai dizer para você? Não, eu trabalho a semana toda, estudo a semana toda, e agora no final de semana é o meu tempo de lazer e diversão. Perceba que o que a Bíblia chama de pecado, o pecador chama de lazer. E eles fazem porque querem. Meu Deus! Aí você pega o jovem mais fraco da igreja, um tropeço que ele dá, ele peca não querendo pecar, e com consciência que aquilo é errado. Eu pergunto para vocês, já não é um avanço? Alguém que antigamente dizia: isso não é errado, e eu faço porque quero, e agora sabe que é errado e faz sem querer fazer? Meu Deus! Já não é um avanço? É isso que Paulo está dizendo. O bem que eu quero, antigamente nem queria, eu queria, mas agora eu já quero. E o mal que eu não quero, antigamente eu queria, mas agora eu não quero. Ou seja, já é uma mudança interna, já é uma transformação, já é um avanço. Isso é santificação da alma. Recebendo da voz de Deus aqui nesta noite. Pela palavra eu profetizo: Deus vai mudar desejos aqui nessa noite. Primeiro no espírito, depois, olha para cá, na alma. E acabou? Não. Começa no espírito, onde ninguém vê, onde ninguém sente, passa pela alma, onde eu sinto, e termina onde? Onde todos veem. Glória a Deus. Aleluia! Começa no silêncio, Aleluia! no oculto, mas vai crescendo a tal ponto
que daqui a pouco até quem não quer ver vai ter que reconhecer. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia. Porque o que Paulo está fazendo aqui é combater os extremos. Para você que está atento aqui, que existem os extremistas. Vou até beber água. Existem aqueles que dizem assim: não, para ser santo, basta seguir a regra. O pastor falou que não pode, então não pode. O pastor falou que pode, então pode. Então, se eu seguir a regra pelo lado de fora, eu sou santo. Já tem outros que são românticos, né? Já fechou ali. Não, para ser santo, não importa aqui fora, o importante é o coração. Aí você pergunta para Paulo: e aí, Paulo, é uma coisa ou outra? Paulo diria: não é nenhuma nem outra. Então o que é? São as duas. É tanto por dentro quanto por fora. Meu Deus. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, olha a ideia aqui, que apresenteis, apresentar aqui é torne visível, apresenteis o que? Os vossos corpos. Olhe para cá, e depois ele diz: e renovai o vosso entendimento. Aleluia. Eu pergunto para você: você consegue enxergar o que eu penso? Sim ou não? Está em dúvida ou não? Estou até com medo agora. De novo. Alguém consegue enxergar meu pensamento? Não. Mas você consegue enxergar o que eu disse? Sim. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se é para entregar no altar, tem que entregar aquilo que só Deus vê, mas também tem que entregar aquilo que os homens conseguem ver. Se é para entregar no altar, não basta entregar uma parte, tem que entregar tudo, tem que entregar todas as coisas, aquilo que só Deus vê e aquilo que os homens também veem, é espírito, alma e corpo. Quem deseja entregar tudo para Deus aqui nesta noite? Mas eu tenho uma pergunta, e essa pergunta, Aleluia. a meu ver, ela é central, porque diante da doutrina da santificação, a pergunta não é se temos que ser santos ou não. Porque você pega aqui o crente mais novo na fé e o mais antigo, e você pergunta para os dois: crente tem que ser santo? O que é que os dois responderão? Claro que sim. Imagina que loucura que seria você perguntar para um crente: e aí, crente tem que ser santo? E ele dizer que não. Ele está com problema, meu irmão. Ou tem que orar, tem que internar, porque está com problema. Porque todos nós sabemos que crente tem que ser santo. Então a pergunta não é se temos que ser ou não. A pergunta é outra. Aleluia. A pergunta é: por que a igreja tem que ser santa? Meu Deus. Esse negócio de porquê é muito sério. Porque quando eu pergunto para alguém: por que você está aqui? O que eu estou perguntando para esse alguém? O que é que te move a estar aqui? Quando você pergunta por quê, você está perguntando a motivação. Por exemplo, quem é que está aqui, diga amém. Amém. Gente que não respondeu, mas é que nem sabe que está. Vamos de novo. Estou vendo aqui que não sabe, mas tá bom. Vamos lá. Quem é que está aqui, diga amém. Amém. Estar aqui não garante que você está cultuando. Tem gente que está e não cultua. Meu Deus.
O que é que determina se tem culto ou não para quem vem? O que determina não é como você chega aqui. Ele te fez sair de casa. Aleluia. Quando você diz em casa assim, eu vou ao culto porque, dependendo do que vem agora, tem culto ou não. Que, por exemplo, não, eu vou no culto porque eu tenho que encontrar uma irmã, porque eu tenho que entregar um negócio para ela. Então, já que ela vai, eu vou lá. Aí eu já aproveito tudo. Não, então tá. Então você veio porque tinha que encontrar a irmã e de tabela você tem como culto. Você não tem culto, você tem um encontro. Agora, se em casa você fala, eu vou à igreja, porque hoje eu quero me encontrar com Deus. Para você, o culto não começa quando o pastor ora. O culto já começou lá em casa. Porque tudo é uma questão do porquê do coração. Aleluia. Você quer ver? Isso é muito sério. Bendito é o teu nome, Senhor. A Bíblia fala disso. Em Hebreus, que a palavra de Deus ela é apta para discernir o que eu faço. Eu não preciso de discernimento para ver o que você está fazendo. Ela é apta para discernir o que? Pensamentos. E agora vai mais. E intenções do coração. Aleluia. 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 Não adianta fazer. Por exemplo, quem é que está me vendo pregar aqui? Diga amém. Amém. Isso não garante nada. Tudo depende do porquê que eu estou pregando aqui. E com a mesma facilidade que vocês veem o que eu estou fazendo, Deus vê o porquê eu estou fazendo. Glória a Deus. Por isso que tem gente que faz a coisa certa, do jeito certo, no lugar certo, e não é aceito por Deus, porque faz tudo certo, mas com a motivação errada. Meu Deus! Aleluia. Então não basta querer ser santo. Por que nós temos que ser santos? Se eu falei para você triplicar, agora 4 vezes. Quadriplica a atenção. Porque se você perguntar na individualidade, não são poucos não. Muitos dirão assim, eu tenho que ser santo para ir para o céu. Então, pera lá, olha para cá. Quer dizer que você é santo porque quer ir para o céu? Quer dizer que se não tivesse céu, você não seria santo. Mas vamos mais. Então você é santo porque quer ir para o céu. E por que você quer ir para o céu? Meu Deus! Não, pastor, porque eu não quero ir para o inferno. Então você é santo porque quer ir para o céu. Quer ir para o céu porque não quer ir para o inferno. E por que você não quer ir para o inferno? Não, pastor, porque já basta sofrer nessa vida. Sofre aqui, ainda vai para o inferno. Fogo, enxofre, demônio, diabo. E só gente que não presta, quer ir para o céu. Quer dizer que se no inferno fosse bom, você ia querer ir para lá? E por que você quer ir para o céu? Não, porque o céu é maravilhoso. Me descreva o céu. Olha como a gente começa. Ruas de ouro. Já perceberam que até em querer ir para o céu nós somos gananciosos? A gente já pensa no ouro, no muro de jaspe, no rio de cristal. Rio, oh, lá. E Jesus, e é mesmo, Jesus, cadê Jesus? Jesus para muitas pessoas no céu é um detalhe. Meu Deus! Por que o inferno é terrível? E por que o céu é maravilhoso? O inferno não é terrível por causa do fogo. O inferno é terrível porque Deus não está lá. O céu não é maravilhoso por causa do ouro. O céu é maravilhoso porque a Bíblia diz que lá não precisa nem de sol, porque Ele é a própria luz. Eu não estou dizendo que nós não vamos para o céu. Nós vamos. Mas o céu é um detalhe. Meu Deus! Há algo maior. Meu Deus!
Jesus falou: bem-aventurado os limpos de coração, porque esses vão para o céu, porque estes verão. Aleluia! Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém vai para o céu? Não. Aleluia! Sem a qual ninguém verá. Aleluia! Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Paulo escreveu isso. A última que é mortal se revestirá do que é imortal. O que é corruptível do incorruptível. Receberemos um corpo semelhante ao dele. E vamos para o céu? Não. E não veremos como ele. Lembra do ladrão da cruz? Aleluia! O que foi que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo. Aonde mesmo? Espera lá, tem alguma coisa errada. O paraíso não foi inaugurado naquele dia. Segundo, hoje mesmo. Como hoje mesmo? Se Jesus ainda passaria 3 dias no seio da terra e mais 40 dias com os discípulos na terra. O detalhe não é o lugar, o detalhe é com quem. Hoje mesmo estarás comigo. Aleluia. Paraíso é resultado, porque paraíso verdadeiro não é um lugar, paraíso verdadeiro é uma pessoa. É Jesus. Pastor, é bíblico sim. E se eu for, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluia. Qual é a pergunta? Por que eu tenho que ser santo? Qual é a resposta? Porque esta é a vontade. Vamos ser práticos. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus quer que eu seja. Aleluia. Dos céus em céu. Com Aleluia. promessa ou sem promessa. Eu tenho que ser porque Ele mandou eu ser santo. Oh, glória a Deus. E vontade aqui há muitas aplicações. Dentre elas, e eu encerro aqui, é que Paulo diz que esta é a vontade de quem? De quem? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que já teve vontade de alguma coisa na vida? Vocês nunca tiveram vontade de nada? Então vai lá. Quem já teve vontade de alguma coisa? Amém. Nunca teve vontade, até a gente ter vontade de levantar a mão? Vai de novo. Quem é que já teve vontade de alguma coisa na vida? Vontade de ir embora para casa? Deixa eu te perguntar. Tudo o que você quis na vida, você conseguiu? Não. Por quê? Porque nós somos limitados, porque somos humanos. Mas Paulo não diz que a santificação da igreja é vontade de homem. Ele diz que a santificação da igreja é a vontade de quem? E o que é que Deus quer que Ele não faz? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser invadido. Deus falou através deles, operando. Aí Paulo diz: santificação da igreja é vontade daquele que quando quer, ele faz. Por isso que ele diz no verso 24: fiel é o que vos chama. Aleluia. Qual também o fará. Ele não só chama para ser santo, ele chama e santifica. Aleluia. Ele vai te conservar santo. O pecado não vai vencer você. O pecado não vai vencer a igreja. Não vai. Porque a
santificação dela é vontade de Deus. Eu estou pregando há praticamente 1 hora. É a primeira vez que eu vou pedir para você fazer isso. E se você quiser, claro. Se você não quiser, respeite quem faz. Mas você que se sente à vontade, olhe para alguém que esteja perto de você e diga para essa pessoa assim: Deus nunca começa algo para deixar pela metade. Tudo que Ele começa, Ele termina. Essa pessoa não vai terminar do jeito que ela está. Se Deus começou a obra da santificação nela, essa obra vai ser concretizada, porque aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Quem quer a palavra, com a permissão do pastor, esteja em pé adorando ao Senhor nesta noite. Meu Deus! Tu és fiel. Glória a Deus. Tu és digno de glória. Só o Senhor é Deus. Olha para o teto, por favor. É pecador. Vocês estão vendo essas luminárias? Elas são importantes, sim ou não? Sim. Agora olhe para o chão, por favor. Você consegue enxergar a fundação desse prédio? Não. Que a fundação é importante, sim ou não? Sim. Deixa eu perguntar. O que é mais importante? A luminária ou a fundação de um prédio? A fundação. E a luminária você vê? Sim. E a fundação? Meu Deus! Vamos lá. É, Jesus. Nem tudo o que se vê é porque é mais importante do que o que não se vê. A edificação de alguma coisa, a edificação de um prédio, uma estrutura como essa, é colocada embaixo da terra. Os seus olhos não enxergam. Jesus falou que edificaria, ou edificou, a sua igreja sobre a rocha, que é Ele. Eu edificarei. Edificar ali é mais do que fundamentar. Edificar ali é como a fundação desse prédio. É colocar no onde os olhos não veem. Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, Ele estava dizendo, eu vou colocar a igreja num lugar onde o diabo não enxerga, onde os demônios não chegam, Aleluia. e onde o pecado não tem força contra ela. A palavra de Deus para nós aqui hoje é essa: seja santo, porque em buscares Deus te esconderá de tal forma que o diabo não te enxergará, o pecado não terá força contra você, e aquilo que Deus começou em você, Ele vai terminar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos em oração diante da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter estado com os meus irmãos aqui nesta noite. Obrigado pela vida do pastor Nino. Obrigado pela vida do pastor Bruno. Obrigado pela vida dos obreiros aqui presentes. E por cada irmão, cada irmã que aqui está. Aplique esta palavra aos nossos corações. Deus faz em nós o que nós não somos capazes de fazer. Aplique esta palavra em um lugar no nosso ser onde nós não alcançamos, de maneira que nós sejamos santificados, que nós sejamos preservados, escondidos, e que aquilo que o Senhor começou em nós, que o Senhor possa
concretizar para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes que você tome assento, se você se sente à vontade, claro, abrace alguém que esteja perto de você e diga: Deus vai te conservar santo. Deus vai O pecado não terá força contra você. O diabo vai comprometer a sua trajetória. As suas vestes não